A alma, ou ela vai expressar a natureza do seu espírito, ou ela vai expressar a natureza da sua carne, a natureza de Adão. Então, ou você está expressando, ou a sua alma, entenda, alma é vontade, pensamento e emoções. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu quero. Glória a Deus, glória a Deus. Mais um dia, mais uma semana do nosso jejum semanal, coletivo, quinta, sexta e sábado. E eu sei que você está percebendo que desde que nós começamos esse jejum, cada semana Deus foi liberando coisas sobre nós. Veja, irmãos, como é importante jejuar. Olha quantas coisas foram liberadas. Olha como nós entramos, olha em quantas coisas nós entramos desde que nós começamos esse jejum coletivo. Então, estamos no primeiro dia dos nossos 3 dias de jejum, onde, como base, né, a gente colocou 3 horas da tarde, né, até 3 horas da tarde, é uma base. Você pode ir além. E ontem o Senhor me falou que era para eu dizer a vocês, para vocês obedecerem o Espírito Santo, que o Espírito Santo iria começar a chamar pessoas para ir além desse horário. Deus quer te levar além, porque tem coisas que... Luísa, você está ansiosa, então em primeiro lugar, antes de eu orar por você, lance agora toda a ansiedade sobre o Senhor, peça perdão, porque a ansiedade é pecado. Diga, Senhor, me perdoa porque eu tenho andado ansiosa. Pega essa sua ansiedade, lança sobre ele e fala, Senhor, eu estou te entregando agora esse problema. Eu não sei o que está na sua mente, o que você está pensando. Toda ansiedade, ela tem uma preocupação, ela tem algo ali por trás daquele sentimento. Então pega essa preocupação, coloca diante do Senhor agora. E eu declaro em nome de Jesus que enquanto você faz isso, eu expulso agora essa dor de cabeça. Em nome de Jesus, toda dor de cabeça, sai agora em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus, seja livre livre de toda ansiedade, toda dor de cabeça em nome de Jesus. Então, hoje o Senhor me tocou para que eu estivesse falando um pouco mais sobre jejum, amém? Você que diz, eu não consigo fazer isso, eu não consigo vencer isso, mas a irmã acabou de botar que não consegue perdoar. O jejum vai fazer isso por você. Por que o jejum vai fazer isso por você? Se você aceitou Jesus, então o Espírito Santo ele veio viver em você. E se o Espírito Santo veio viver em você, ele te deu uma nova natureza. O seu espírito nasceu de novo. Você é uma nova criatura. E esse espírito recriado, novamente nascido, tendo a natureza de Deus nele, Efésios capítulo 4, diz que o novo homem é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça e santidade. Essa é a sua identidade, essa é a sua nova natureza. Então, dizer eu não consigo perdoar, se você nasceu de novo, se você é habitado pelo Espírito Santo, quando você diz eu não consigo perdoar, você está mentindo. Isso é uma mentira. Eu não consigo crer. Mentira. Não consigo perdoar. Mentira. Não consigo dizer não para o pecado. Mentira. Por que é mentira? Porque ou você está falando a verdade, ou a Bíblia está falando a verdade. Porque se você nasceu de novo, se você tem a natureza de Deus, você consegue fazer qualquer coisa que Jesus faria. Você consegue amar como Jesus, você consegue perdoar como Jesus, você consegue crer, você consegue fazer as mesmas obras que Ele, obras maiores. Porque se você não conseguisse, Deus não te pediria para fazer. Deus não vai te pedir algo para fazer algo que Ele mesmo não te dê graça para fazer. Então quando a Bíblia diz,
Perdoai, como também Deus vos perdoou em Cristo. Andai em amor. Não minta. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Toda ira, toda cólera, seja tirada do vosso meio. Tudo isso são coisas que você tem condições de fazer, porque tem a ver com a sua nova natureza. Quando você faz essas coisas, quando você ama, quando você perdoa, quando você é santo, quando você decide não assistir determinada coisa, isso não é nada demais. Isso é você sendo você mesmo. É um santo sendo santo. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se. Quem é que se santifica? Quem é santo. Quem é santo, se santifica. Isso significa que o que você vai fazer nada mais, nada menos do que expressar algo que você já é no Espírito. Você já é um perdoador. Então o primeiro passo é você abandonar essa mentira. Para de falar mentira. Para de dizer que você não consegue. Isso é mentira. Tira a mentira da sua boca. Tira a mentira da sua boca. Começa a falar: peraí, não, eu tenho uma nova natureza. O amor de Deus é derramado no meu coração. Eu posso sim perdoar. E a partir do momento que você aceitar o que Deus diz como verdade, você vai descobrir o que é que está te impedindo de ser você mesmo. Porque se você pode perdoar e não está perdoando, então tem alguma coisa que precisa ser feita. Porque conseguir você consegue. Ser capaz você é. Deus te capacitou. Deus te capacitou. Então o que é que está acontecendo? Se você tem a natureza de perdoar e não está perdoando, por que você não está perdoando? Se você tem a natureza de se santificar e não está se santificando, por que você não está se santificando? Se você tem a natureza da verdade e não está falando da verdade, por que você não está falando a verdade? Quer que eu responda? A resposta é muito simples. Você não quer. Você não quer. Você não quer perdoar. Por isso que você não perdoou. Porque se você quisesse, a Bíblia diz: Deus opera em vós o querer e o realizar. Então, o mesmo Deus que te faz querer, te faz conseguir fazer o que você quer. Então, a nossa capacidade vem de Deus. Então, por que eu não perdoo? Eu não quero, eu não decidi ainda perdoar. Eu não decidi ainda largar esse pecado. Ah, por que eu estou fumando ainda? Porque você quer fumar. Você quer, você gosta. Por que eu murmuro ainda? Porque você quer murmurar. Ué, Danilo, então é só eu decidir? Não, não é só decidir. É decidir e fazer o que é preciso para conseguir. Então, já descobrimos uma coisa. Por quê? Por que não? Porque eu não quero. Por que eu faço isso? Porque eu quero. Por que eu não faço aquilo? Porque eu não quero. Agora vamos um pouco mais fundo nisso. Por que eu não quero? Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho uma nova natureza, por que a minha vontade ela está desalinhada da minha nova natureza? Por que eu sou uma coisa, mas eu quero outra coisa? O que fazer quando o marido não quer compromisso com Deus? Problema dele. Você tem o seu compromisso com Deus e deixa ele com Deus. Não perturba. Não fica corrigindo o seu marido. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém. Você não pode obrigar ninguém a não ir para o inferno. Nem Deus faz isso. Deus deixa quem quer ir para o inferno. Deus faz. Deus providenciou tudo para que a pessoa fosse salva, mas Ele deixa a pessoa escolher. Então quem é você? Quem sou eu para querer obrigar o meu cônjuge a ser salvo? Deixa ele. Seu papel como esposa é se submeter, é amar, é respeitar, é ser uma boa esposa. E esse é o seu... E isso não é porque ele merece, isso é porque Jesus merece. Você faz isso para Jesus. Ainda que seu esposo não merece que você seja uma excelente esposa, mas Jesus merece que você honre a ele sendo uma excelente esposa. Jesus merece que eu honre a ele sendo um excelente marido. Não tem a ver com o que minha esposa merece, com o que seu marido merece, tem a ver com o que Jesus merece. Ah, mas se eu não falar nada, como que ele vai se converter? Isso é problema de Deus. A Bíblia diz: se o marido não obedece a palavra, está lá na carta de Pedro, que ele seja ganho sem palavra nenhuma, apenas observando o comportamento da sua esposa.
seja uma mulher de Deus, seja uma esposa abençoada, ungida, e o Espírito Santo vai alcançar o seu marido. Mas até isso a gente não quer. Por que eu não me submeto ao meu marido? Porque eu não quero. Por que eu não amo minha esposa? Porque eu não quero. Agora, se eu dissesse só isso para você e parasse a pregação aqui, você ia sair dessa live completamente condenado. Meu Deus, eu que não presto, eu não quero. Mas não, querido, eu vou te dar a solução. Amém? Por que você não quer? Por que você não quer? Por que você não quer se submeter ao seu marido? Por que você não quer abrir a mão e amar sua esposa? Irmão, amar a esposa não é ficar, eu te amo, amor, te amo, te amo, te amo. Palavras o vento leva. Presentes demoram mais um pouco. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O marido que amar a esposa, ele tem que dar. Mas eu tô duro, eu tô cheio de dívida, irmão. Deus opera em vós o querer e o realizar. Comece a ser generoso com a sua esposa pela fé. E você vai ver que Deus vai te dar condições. No começo, quando Deus começou a falar sobre isso comigo, vou entrar um pouquinho nessa área porque eu acho que alguns maridos vão precisar ouvir isso. Eu tinha muitas desculpas para não honrar minha esposa, não presentear minha esposa. E minha esposa sempre falava, poxa vida, eu queria ganhar um presente. Não precisa ser nada caro, não pode ser uma caneta. Mas eu queria só sentir que você estava andando na rua e lembrou de mim. Irmão, não é que a mulher ela é interesseira e que ela quer ficar ganhando as coisas. Ela quer o coração do marido. Ela quer ver naquele presente ali que o marido lembrou dela. Às vezes não é nem um presente caro. Às vezes, mais a criatividade, não é? Ela às vezes conta mais do que o preço do presente. Então, quando Deus começou a falar isso comigo, foi muito doloroso. Não que eu não fosse apaixonado pela minha esposa, mas o espírito de miséria que dominava a minha vida, a mentalidade de falta. Eu até queria comprar alguma coisa para minha esposa, mas o medo de faltar para pagar a conta era tão grande que eu não dava. Até que Deus começou a trabalhar na minha vida, e eu comecei a dar passos de fé. Eu falei, não, vou comprar. Eu lembro que a minha esposa estava me pedindo um perfume, há um tempão pedindo um perfume. Ela ficou uns meses falando, poxa, queria tanto esse perfume. De vez em quando ela ia lá e jogava no ar. Um dia eu estava com raiva, eu tinha um dinheiro na conta, e no outro eu tinha que pagar dívidas. Eu falei, rapaz, eu fiquei com tanta raiva daquele espírito de miséria. Eu falei, quer saber, eu vou comprar um presente para minha esposa e é hoje. Eu fui lá na barraca da mulher lá que vende os produtos lá do Boticário, não lembro se é do Boticário ou da Natura. Fui lá, comprei o perfume, comprei o kit foi 200 e pouco, o perfume foi 200 e pouco, comprei, irmãos. Falei, não, chega. Esse espírito de miséria não vai dominar minha vida, não vai me impedir de demonstrar o meu amor pela minha esposa. Então, o marido que amar a esposa, isso precisa ser demonstrado, tá? Isso não, ela sabe que eu amo ela. Para com esse negócio de ela sabe. Ninguém sabe nada. Quem sonda mentes e corações é o Senhor. Você quer que sua esposa saiba que você ama ela, você precisa dizer que ama e não só dizer. Palavras sem obras, a fé sem obras é morta. E o amor sem uma manifestação também é morto. Você ama sua esposa, então cuida da sua esposa, veste a sua esposa, presenteia a sua esposa. Eu não tenho dinheiro, querido. Seu pai tem dinheiro. Se Deus está mandando você amar a sua esposa, eu acho que se você começar a se posicionar em fé para fazer isso, eu acho que o próprio Deus vai querer te ajudar a fazer o que Ele está mandando. Amém? Assim como você, irmã, precisa se submeter ao seu marido. Mas meu marido é grosso. Mas meu marido isso. Mas meu marido não me dá nada. Isso aí é ele com Deus. Ele com Deus. Um dia ele vai estar diante do trono de Jesus, no tribunal de Cristo, e Jesus vai falar, vai mostrar para ele, vem cá, eu não gostei não, tá? De como você tratou a minha filha. E aí ele vai ter um acerto de contas entre o seu marido e Jesus.
E pode ser que esse acerto de contas nem demore tanto assim. Pode ser que você decida hoje obedecer ao Senhor, se tornar uma mulher submissa, amável, menos reclamona, menos crítica. Pega uma chave e fecha a porta das palavras, fique mais calada, orando mais, jejuando mais, adorando mais a Deus. E quando você vai, seu marido, o que ele recebe de você é amor, é carinho, sabe? Homem não precisa de muita coisa não, irmão. Homem não precisa de muita coisa não. Homem, a mulher expressar o amor para o homem está muito mais ligado a respeito. O homem ele gosta de se sentir respeitado, sabe? Honrado. Sabe, você pegar um café, aqui meu marido, tá cansado? Vem cá, quer que eu faça isso para você? Esse tipo de coisa fácil. Irmão, é muito mais fácil para a esposa demonstrar amor pelo marido, no sentido de fazer algo por ele, do que para o marido. Por isso que a Bíblia diz para o marido: maridos, ame sua esposa, porque para o marido é mais difícil. O que é mais difícil para a esposa? Não é amar. Para a esposa o mais difícil é submeter. Calar a boca, é entregar na mão de Deus. Ah, mas meu marido me bate. Aí é outros 500. Se a gente estiver falando de agressão, a gente vive num país que nós temos leis e você precisa recorrer à justiça. E se o seu marido tem tendências homicidas, sai fora desse homem. Tá bom? Sai fora. Não, Deus vai libertar. Tá bom, amor. Que Deus liberte ele longe de você. Ele lá, você vivendo a sua vida e deixa Deus libertar ele lá. Depois que Deus libertar lá, talvez você tente uma restauração. Mas se você tem um marido agressivo e que você percebe que existe risco para a sua vida, sai desse casamento. Sai desse casamento, denuncia, faz um boletim de ocorrência, pede uma ordem judicial para ele não chegar perto de você e vai orar e jejuar. Continua orando por ele, amém? Não é mágoa. Você está se protegendo, você está protegendo seus filhos. Ah, mas se ele vier atrás de mim e me matar? Aí você precisa confiar em Deus. Aí você precisa crer em Deus para Deus te proteger. Se você confiar no Senhor, irmão, eu garanto, esse cara vai sair da casa dele, o diabo vai botar na mente dele, vou lá matar ela. É arriscado ele morrer no meio do caminho. Vai ter um infarto no meio do caminho. Deus vai te guardar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Nenhum mal te sucederá. Amém? Fique atento, queridos. Antes de eu entrar nessa live, eu falei: Senhor, eu tenho algo para pregar, mas eu quero que o Senhor fale, eu quero que o Senhor me dê palavras específicas, insights. Sabe quando você está pregando e de repente tem algo que o Espírito Santo quer falar com uma pessoa específica? Então fique atento, o Espírito Santo está falando com pessoas hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por me ajudar a me render. Seu marido, a Bíblia diz que você tem que se sujeitar à autoridade. Seu marido é uma autoridade. Porém, quando se sujeitar a essa autoridade vai contra o seu relacionamento com Deus, você tem liberdade de desobediência. Vou te dar alguns exemplos. Os sacerdotes, os chefes, né, os principais de Israel, disseram para Pedro e João, proibiram eles de pregar o evangelho. Eu quero que vocês parem de falar de Jesus. O que Pedro disse? Olha, convém primeiro obedecer a Deus, depois os homens. Então, se você me der uma ordem, que eu possa obedecer essa ordem sem estar desobedecendo a Deus, eu vou obedecer. Então, naquilo em que você não desonra a Deus, obedeça o seu marido, obedeça as autoridades, obedeça as leis civis, os filhos obedeçam os pais. Agora, quando se submeter à autoridade vai me levar a desobedecer a Deus, aí eu tenho liberdade para desobediência. Esse tipo de desobediência é uma desobediência santa. É quando você desobedece os homens para obedecer a Deus. Daniel teve um decreto proibindo, né, que fizesse orações a qualquer Deus.
Daniel foi lá, abriu, fez questão de abrir a janela e orar com a janela aberta. E eu vou orar, e orava 3 vezes por dia. Foi parar. Ah, Danilo, mas e se acontecer isso, isso e isso? Eu vou desobedecer e vai acontecer. Daniel desobedeceu e foi parar na cova dos leões, querido. Mas na cova dos leões, Deus livrou ele. Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceram e foram parar na fornalha ardente, 7 vezes mais. Então, às vezes, existe um preço pela nossa obediência. Tem pessoas ao redor do mundo que realmente morrem para não negar a Cristo, para obedecer o Senhor. Então, isso daí faz parte do Evangelho, faz parte do cristianismo. Ser cristão implica em viver uma vida de obediência a Jesus, e porque nós estamos num mundo que jaz no maligno, hora ou outra, esse mundo vem contra nós, tentando roubar de nós a nossa obediência ao Senhor, e nós precisamos ficar firmes. E aí Paulo vai dizer que eu preciso me fortalecer no Senhor, me revestir da armadura de Deus, para poder estar firme na minha obediência ao Senhor. E se vier consequências, se alguém de repente quiser me bater porque eu não vou obedecer algo contrário à vontade de Deus, se alguém quiser me prender por isso, se alguém quiser me processar, só lamento. Eu vou entregar isso nas mãos de Deus. Deus é poderoso para me livrar daquela consequência, porém, se também não quiser livrar, que eu sofra por amor a Ele. Foi isso que disse Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, Deus pode me livrar dessa fornalha, mas se Ele também não quiser livrar, eu morro queimado, vou para o céu mais cedo, mas fique sabendo, ó rei, que nunca que eu vou me dobrar diante dessa estátua. Amém, queridos? Agora, essa vida de obediência ao Senhor, essa vida onde eu amo a minha esposa, a mulher submete ao marido, eu faço tudo que o Senhor me pede, essa vida não pode ser vivida naturalmente. Essa vida não pode ser vivida naturalmente. E quando eu disse que o que você não faz é porque você não quer, porque capacidade você tem o Espírito Santo, você tem uma nova natureza. Abre aí em Gálatas, capítulo 5. E eu disse que é porque você não quer. Agora, por que eu não quero? Uma coisa que você precisa entender. Uma coisa que você precisa entender sobre a vontade. A vontade, ela é um atributo da alma, né? Nós somos... O nosso ser, ele é dividido em 3 partes. Nós somos espírito, alma e corpo. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. E a alma, o que é a alma? São nossas emoções, nossas vontades e nossos pensamentos, nosso intelecto. Então, onde está a minha nova natureza? Qual é a parte de mim que está habilitada a perdoar, amar, crer, fugir do pecado, da aparência do mal? Qual é a parte de mim que possui essa natureza? Não é a minha alma, é o meu espírito. A alma, ela não tem natureza. A alma, ou ela vai expressar a natureza do seu espírito, ou ela vai expressar a natureza da sua carne, a natureza de Adão. Então, ou você está expressando, ou a sua alma, entenda, alma é vontade, pensamento e emoções. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu quero. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu quero. Isso é a sua alma. Então, ou aquilo que eu sinto, penso e quero, eu estou pensando, sentindo e querendo de acordo com a carne, de acordo com Adão, de acordo com a velha natureza, ou aquilo que eu penso, sinto e desejo está sendo uma expressão do meu espírito. Uma pessoa que a carne dela está mortificada por meio do jejum, o espírito dela está robustecido por meio da oração em línguas, e a mente dela está renovada por meio da meditação na palavra, o que essa pessoa ela vai expressar? Ela vai expressar a natureza de Deus, ela vai expressar Cristo, ela não vai expressar Adão. Os desejos dela,
Ela vai se ver desejando. Desejando o quê? Desejando as coisas de Deus. Desejando a presença de Deus. Desejando aprender mais a palavra. Desejando pregar o evangelho. Desejando ver almas salvas. Sabe, os desejos do Espírito. Então, uma alma que ela está expressando a natureza do Espírito, as emoções, os desejos, os pensamentos, as vontades, elas começam a se inclinar para o lado do Espírito. Agora, uma alma que ela está sendo dominada pelo corpo, pelos impulsos pecaminosos da sua carne, você percebe que a sua vontade ela é muito forte de pecar. Uma vontade muito forte. Eu não consigo resistir. Eu sei que eu não posso assistir isso, mas eu não aguento, é mais forte que eu. E talvez seja mais forte do que você mesmo, por quê? Porque seu corpo está mais forte que seu espírito. Então a sua vontade, ela está dominada pela carne. Mas existe um caminho para que a sua vontade seja dominada pelo Espírito. Então existe um caminho para que a sua alma se sujeite ao Espírito. Vamos ler Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: portanto vos afirmo, andai no Espírito e de forma nenhuma satisfareis as vontades da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E eles estão em oposição um ao outro, para que você não consiga fazer aquilo que você quer. Então veja, você tem a carne de um lado, o Espírito do outro e a vontade no meio. O que é a vontade? É a alma. É a alma que deseja, é a alma que pensa, é a alma que sente. Então a sua carne e o seu espírito estão... Danilo, mas aqui está com letra maiúscula. No grego não tem isso. No grego, isso aqui foi o tradutor que botou com letra maiúscula, porque na cabeça dele é o Espírito Santo. Só que não é o Espírito Santo que está lutando contra a sua carne. Isso não existe. A Bíblia diz que é você que luta contra a sua carne, é você que luta contra o pecado, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda. O papel do Espírito Santo é te ajudar nessa luta, não é lutar. Porque se o Espírito Santo é quem está lutando contra a sua carne, então, na vida de alguns aqui, o Espírito Santo está perdendo a luta, né? Então não é o Espírito Santo que está lutando, é você que está lutando. O Espírito Santo ele está te guiando. O texto vai falar sobre andar no Espírito e sobre ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é estar recebendo essa assistência do Espírito Santo. Direção, fortalecimento, oração em línguas. Tudo isso é ser guiado pelo Espírito. Mas andar no Espírito não é andar no Espírito Santo. É andar de acordo com o seu espírito recriado. É andar na nova natureza. E quem é que anda no espírito? A alma. Sua alma anda no espírito. O espírito já é o espírito. Quem tem que andar no espírito é a alma. Então, o que é andar no espírito? É você pegar a sua alma, seus pensamentos, vontades e emoções e sujeitá-los à natureza espiritual que foi dada a você, para que você pense, sinta e deseje de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. E aí você vai poder ser guiado pelo Espírito. Qual é a nossa dificuldade em ser guiados pelo Espírito? É que o Espírito Santo manda você fazer uma coisa e você não consegue, você não faz. Por quê? Porque você está andando segundo a carne. Você até sabe que você precisa fazer ou não fazer algo, mas quando você vai tentar fazer, a força da carne não deixa. Quando você tenta não fazer, a força da carne te leva a fazer. O que é isso? É uma vontade não liberta. Você precisa libertar a sua vontade. Libertar... Danilo, eu estou viciado em pornografia. O que eu preciso fazer? Libertar a sua vontade do domínio da carne. E sujeitar sua vontade ao domínio do Espírito. E para isso, Deus te deu o jejum.
Para isso ele te deu oração em outras línguas. A oração em outras línguas, ela vai robustecer o seu homem interior. Imagine o espírito como um marido e a alma como uma esposa. Tá certo que a esposa deve submeter ao marido só porque Jesus está mandando. Não importa se o marido merece ou não. Porém, cá entre nós, um marido forte, sabe? Aquele marido forte, firme, que resolve as coisas, que cuida da esposa, que protege. Esse marido, ele não atrai a confiança da esposa, ele não atrai a admiração da esposa. Não fica muito mais fácil para essa esposa se submeter a esse marido, porque ela sabe que se ela se submeter, ela está segura debaixo das asas daquele marido? Sim ou não? Sim. Então imagina agora o espírito e a alma. Sua alma, ela precisa que o seu espírito esteja forte, robustecido. Um espírito fortalecido, ele traz a alma, ele protege a alma, ele ministra para a alma. O que são aqueles salmos de Davi? Quando a alma de Davi estava batida, e aí Davi vinha e falava: por que está batido a minha alma? E te comoves dentro de mim, espere em Deus. Davi ministrava para a alma dele. Então, o seu homem interior fortalecido, você vai ministrar para a sua alma, você vai resgatar a sua alma. Sua alma está ali sendo sequestrada pela carne, pelo pecado, pelos demônios. E aí você daqui a pouco o seu espírito se levanta como um Sansão e vai lá e resgata a sua alma. Quantas vezes você já passou por momentos, eu já passei por momentos, da minha alma estar sendo sequestrada. Os demônios vieram, inflamaram meus pensamentos, a carne ajudando. E uma carne forte é terrível, porque quando os demônios vêm, a carne dá as mãos para eles. Jesus disse: olha, vem aí o príncipe desse século e ele nada tem em mim. Ou seja, Satanás não encontrava em Jesus algo que ele pudesse usar contra ele. Então o problema é quando os demônios vêm e eles estão cheios de matéria-prima em nós mesmos para usar contra nós. Nossa carne é a única arma que o diabo tem contra nós. Nossas dúvidas, nossos medos, nossos desejos, nossas vontades carnais. Ele usa os nossos desejos. A Bíblia diz que ele é o tentador, mas Tiago vai dizer que quando você é tentado, você está sendo tentado pelas suas próprias paixões. As paixões da sua carne. Então Jesus disse: vem aí o príncipe desse século e ele nada tem em mim. Ele não tem nada aqui para usar contra mim. Agora, Jesus jejuava. Antes de entrar no ministério, Jesus jejuou 40 dias. Ele não tinha o pecado na carne dele, mas ele tinha uma alma, ele tinha um corpo normal, que não queria sentir dor, que não queria sentir fome, medo. Por que você acha que ele suou sangue? Então ele falou para os discípulos: olha, é preciso orar e é preciso vigiar e orar para não cair em tentação. Ou seja, Jesus está dizendo que ele estava orando naquele momento porque ele não queria cair em tentação. Qual a tentação? De repente desistir da cruz. Então, querido, Jesus precisava orar e jejuar para não cair em tentação. Ele jejuou 40 dias antes de ser tentado pelo diabo. E aí você está aí, achando que não precisa jejuar. Se Jesus precisou jejuar, meu irmão, imagina eu e você. Então, quantas vezes momentos de guerra vieram e Satanás tentou sequestrar minha alma, levar minha alma para o medo, levar minha alma para a incredulidade, levar minha alma para a desistência. E o que eu fiz? Comecei a robustecer o homem. Comecei a fortalecer o marido para que o marido salvasse a esposa. Comecei a fortalecer o espírito para que o espírito salvasse a alma. E a carne? Jejum nela. As maiores guerras que eu já passei na minha vida, querido, eu passei com a boca fechada. Quando uma guerra vem, aprenda com o rei Josafá.
Um dia veio contra ele 3 exércitos, 3 nações diferentes. Ele sabia que ele não tinha condições de enfrentar aquilo ali. Na hora ele proclamou um jejum. Por que você precisa proclamar um jejum quando uma guerra vem contra você? Não, você deve jejuar constantemente, mas quando uma guerra vem, você precisa tomar uma atitude radical de botar sua alma de lado. Porque a guerra veio e a probabilidade de você reagir na carne é muito grande. E aí você vai estragar tudo. Você vai estragar o livramento que Deus tinha para te dar. Porque essa guerra não veio para te matar, essa guerra veio para te promover. Essa guerra veio para você ter um testemunho para contar. Essa guerra veio para você triunfar sobre ela. Mas se você responder a essa guerra na carne, essa guerra vai se instalar como algo. E aí você fica muitos anos. Veio aquele problema e permaneceu muito tempo na sua vida. Por quê? Porque você não reagiu no espírito. Por isso que Josafá, na mesma hora, ele proclamou um jejum. Ninguém vai comer. Esther, a mesma coisa. Quando Amã fez lá o decreto para matar os judeus, Esther jejuou 3 dias, botou todo mundo para jejuar 3 dias. E Deus trouxe um grande livramento para Israel. Por que essas pessoas jejuaram em momentos assim? Porque esses homens de Deus sabiam que o corpo deles iria atrapalhar eles crerem em Deus, eles confiarem em Deus. Então você precisa calar a voz da carne. Por quê? É o único acesso que o diabo tem à sua alma. A carne é o acesso do diabo à sua alma. Então você precisa ter uma vida de jejum para que esse acesso esteja sempre bloqueado. Para que quando o diabo venha te tentar, te trazer dúvida, te desviar, ele encontre uma barreira. Ele fala, meu Deus, tem uma barreira aqui, eu não consigo falar com ele. Estou tentando lançar aqui uma sugestão, mas parece que ele não está me ouvindo. E aí você sente assim, né? Sabe, parece... Quando você está jejuando, o diabo fala umas coisas com você e você... Como é? Não, parece que tem um zumbido aqui, um mosquito... Você não consegue entender o que o diabo está falando, porque a sua carne, que era o alto-falante dele, você jejuou e você abaixou o volume daquele alto-falante, e o diabo está lá, vamos pecar, vamos desistir desse ministério, vamos largar esse casamento aí, vamos... E você, o que, diabo? O que? Não estou te ouvindo. O que? Não ouço o que o diabo está falando aqui. Eu não sei. Porque a voz do Espírito Santo está tão forte, a voz do Espírito Santo está tão mais alta, e aí você consegue ser guiado pelo Espírito, porque você abaixou o volume da voz do diabo, porque você tirou a caixa de som, o amplificador que era a sua carne, e você aumentou o volume do Espírito, você fortificou o amplificador da voz do Espírito, a caixa de som onde o Espírito Santo fala e a sua alma ouve, é o seu Espírito. Então, quando você fortalece o seu espírito por meio da oração em línguas e você enfraquece a sua carne por meio do jejum, o que as pessoas veem? Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não sei se é o diabo, eu não sei se é Deus, eu não sei se é a minha carne. Vai jejuar, querido. Vai matar essa carne. E aí vai chegar um momento que a voz de Deus vai estar tão alta no seu espírito e a voz do diabo tão fraquinha que ele não vai ter mais a sua carne dando a mão para ele. E aí imagina, a luta perdida, né? Se você está do lado do diabo contra você, como é que você ganha? Amém? Então essas ferramentas, querido, principalmente o jejum, que é o que eu quero dar ênfase hoje, isso é para socorrer a sua alma. Quando você jejua, imagina que a sua alma está sendo sequestrada por emoções malignas, desejos da carne, influência de Satanás, e aí você, jejua. O que você fez? Você tirou da mão do diabo o que ele tinha contra você. Imagina que você está num julgamento, e aí você é o réu, e aí o promotor está cheio de provas para usar contra você. Ele vai usar aquelas provas e você vai para a cadeia, querido. Só que aí de repente acontece alguma coisa, aquelas provas desaparecem, e o promotor fica lá, agora não tem mais nada contra ele. Quando você jejua, você tira da mão do diabo o que ele tinha para usar contra você. Ele estava com uma arma na mão para te matar, daqui a pouco ele olha, cadê minha arma?
Cadê minha arma? Cadê minha carninha? Agora não tem mais uma carninha para eu usar. Não tem mais um canal de comunicação para eu falar com a alma dele, e estremecer a alma dele, e mover a alma dele, e inflamar a alma dele. Isaías capítulo 58 fala sobre ligaduras de impiedade. Diz que quando você jejua, você remove as ligaduras da impiedade. O que são ligaduras de impiedade? É a comunicação do seu corpo com a sua alma. Não é que você não sente, não é que você não percebe as coisas. Ainda está ali. O desejo sexual, a murmuração, tá tudo ali. Só que tá, aquela rede de comunicação entre o seu corpo e a sua alma, ela tá tão mortificada, ela tá tão fechada, bloqueada aquele canal, e o seu espírito ele tá tão fortalecido, e tá vindo tanta energia espiritual do seu espírito para a sua alma, tá vindo tanta direção do Espírito Santo, que aí você descobre o que é domínio próprio. É quando você olha para a sua carne, você olha para o diabo e fala: não quero ver pornografia mais. Não quero. Aí vem um pensamento assim, você fala: não quero mais isso para minha vida. Não quero mais essa murmuração na minha vida. Existe um lugar, querido, onde você vai orando em línguas, jejuando, e chega um dia que numa determinada área o domínio próprio se manifesta e você simplesmente diz: não quero mais. E quando esse dia chega, querido, acabou. Você está livre. Isso se aplica a tudo. Murmuração, avareza. Eu tinha um problema sério para conseguir ofertar. O que você acha que nas últimas semanas, né, esses últimos 2 meses, houve um rompimento na minha vida financeira? Ponto de hoje, praticamente, eu tenho que me controlar, porque se deixar eu oferto. Quanto mais eu oferto, eu colho. Ontem lá no grupo teve um mover de Deus que eu nem tinha mais tempo de ficar ali agradecendo as ofertas, o povo ofertando e sendo movido. E eu não manipulei ninguém. Eu vejo algumas igrejas, o pastor tendo que fazer um esforço para levantar uma oferta, e hoje eu acordei de manhã, tinha oferta. O que é isso? O nome disso é colheita. Agora, o que é que estava impedindo a minha colheita? Minha avareza. O meu não semear, ou semear abaixo do que eu devia semear. Aquele texto lá de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, que Paulo diz assim: quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Eu estava vendo aqui no grego, a tradução exata é o seguinte: quem semeia abaixo, vai colher abaixo. Quem semeia acima, vai colher acima. Por exemplo, Deus tem uma colheita para você. Está aqui a sua colheita. Só que aí você podia dar tanto, só que a sua avareza te manda dar menos. O Espírito Santo fala: oferta isso aqui, ajuda essa pessoa. Só que a sua avareza não deixa. A gente não leu aqui que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para você não fazer o que você quer. Então o Espírito Santo está mandando você fazer, você até quer fazer, mas tem uma força que não deixa. Quantas vezes eu queria dar uma oferta ousada para o meu pai na fé, eu doía tanto. Eu até fazia umas ofertas, mas com tanta dor. E aí quando você jejua, você descobre o prazer. Você não vai, querido, ofertar com alegria enquanto você não tirar essa carne do caminho. Porque o seu espírito, querido, ele tem prazer em dar, ele é igual a Deus. Ele tem a natureza de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Comece a jejuar. Irmão, comece a jejuar que você vai ver como que você vai ficar mais generoso. Eu sei disso, eu estou mais generoso com a obra, eu estou mais generoso com os irmãos, eu estou mais generoso com a minha esposa. Depois que eu comecei a jejuar. E aí, voltando ao assunto, eu fui ver lá no grego, o que é semear acima e semear abaixo? Você tem essa colheita, só que você tem essa semeadura para acessar essa colheita. E aí Deus fala: olha, Deus te dá uma direção, oferta. E aí a sua avareza te faz dar menos do que você sabe que deveria dar. Ou seja, você ofertou abaixo. Isso é semear. Quando Paulo está dizendo assim, quem semeia muito e quem semeia pouco, ele não está falando de valor.
Ele está falando de você semear abaixo do que você deveria. Ou de você semear acima. Sabe, Deus o Espírito Santo te dá um comando para você fazer isso, e você fala, não, eu vou fazer a mais. E quando Paulo diz o que semeia em abundância, ceifará em abundância, sabe o que significa isso? Paulo está dizendo assim, quando você semeia além, acima, Deus tinha uma colheita para você, tá aqui a sua colheita. Aí Deus olha e vê, ele semeou acima. Peraí. Aí Deus vai lá e acrescenta um pouco mais na sua colheita. Semeou acima, vai ter que colher acima. Como, querido, não jejuar estava afetando até mesmo essa área da minha vida. Minha carne não deixava eu ofertar, minha carne não deixava eu honrar minha esposa, minha carne não deixava eu honrar nem eu mesmo. Tá aqui, ó, esse tênis aqui da Olímpicos. Não é nem um tênis assim, nossa, um tênis caro da Nike, mas é um ótimo tênis. Pra mim, né, gosto de ir ali fazer uma corridinha de vez em quando, ó, muito macio. Vocês fazem ideia de quanto tempo eu fiquei sem tênis, querido? Fazem ideia? Sabe o que é ficar indo pro shopping de chinelo? Vai para todo lugar de chinelo? Sabe por quê? Não era falta de dinheiro, não. Avareza. Não, eu vou comprar um carro. Não, mês que vem eu compro. Não, tô precisando de um tênis, mas não vou comprar agora. Vai chegar a conta e falta. Não, deixa eu segurar aqui. Vou continuar andando de chinelo mesmo. A avareza não deixava eu honrar nem a mim mesmo. Não deixava eu comprar uma roupa para mim. Às vezes eu até comprava para minha esposa, mas quando era para mim eu falava, não, deixa eu segurar aqui o dinheiro. Tu tem noção do que é isso, irmão? Você ser tão avarento que não tem coragem de cuidar nem de você. Meu irmão, se você não cuidar de você, como que você vai cuidar do seu pai na fé? Como que você vai cuidar da obra? Como que você vai cuidar dos irmãos? Se você não ama nem você suficiente para você se presentear, quem dirá para você presentear outra pessoa? E aí depois que eu comecei a jejuar, irmão, mudou tudo. Eu comecei a semear, aí eu fui lá, no mesmo dia que eu comprei o perfume que eu falei para minha esposa, eu comprei esse tênis, falei para mim, não, chega, eu vou lá e eu vou comprar o meu tênis, eu não vou mais ficar andando de chinelo, e eu vou comprar o meu tênis, e não vai faltar, porque Deus vai suprir, vai pagar minhas contas. Só que eu não conseguia confiar em Deus. Eu sabia que Deus era confiável. Eu sei que Deus supre as necessidades. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas saber não é suficiente. Já passou por isso? De ter uma verdade na Bíblia? Você sabe que aquilo é verdade. Mas não é suficiente. Você sabe que você é curado pelas pisaduras de Jesus. Mas não é suficiente. Saber não é suficiente. É nessa hora que você precisa experimentar na prática. Você não vai conseguir confiar em Deus totalmente com essa carne fortalecida desse jeito. Porque tá ali, o seu espírito, ele até consegue dormir na polpa do barco. Seu espírito, ele é igualzinho a Jesus. A tempestade vem, seu espírito consegue ir lá para a polpa do barco e dormir, esperar chegar do outro lado. Seu espírito, querido, não está nem aí se a tempestade vai passar ou se ela vai continuar. Ele sabe que ele vai chegar do outro lado. O problema é que essa sua carne ouriçada está ouriçando a sua alma. Aí você fica igual os discípulos. Meu Deus, mestre, acorda. Será que você não percebe que a gente vai morrer? Sabe por que os problemas vêm e você fica desesperado, angustiado? Meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Sabe por que você não consegue confiar? Você já tentou confiar, mas você não consegue, você não fica em paz. Você não consegue nem dormir quando você tem uma conta para pagar no outro dia. Da onde está vindo essa energia? Da onde está vindo essa preocupação, esse peso que não deixa a sua alma em paz? Da carne, dos demônios. Quando você jejua, você bloqueia isso. Pode ser que no primeiro dia de jejum você não sinta, no segundo, mas comece a viver uma vida de jejum. Vai passar alguns meses, você vai olhar para trás, 5 meses atrás, você vai perceber, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu era 5 meses atrás. Não é que você se tornou outra pessoa, é porque agora, essa pessoa que jejuou, esse aí, essas vontades, esses desejos, essa pessoa que você se tornou depois que você jejuou tanto, isso aí é quem você é de verdade.
Esse é você no espírito. E quando você começa a jejuar, você começa a descobrir quem você realmente é. E você percebe que quem você estava sendo não era você. Era a sua carne vivendo por você. Lá em Romanos 8, Paulo diz: se viverdes segundo a carne, caminhasse para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, vivereis. Ou seja, agora que você mortificou a sua carne, é você que está vivendo, não é mais Adão que está vivendo. Para de deixar Adão viver no seu lugar, querido. Para de deixar sua carne viver a sua vida. Sua carne não é você que está cuidando da sua esposa, sua carne está lidando com a sua esposa, sua carne está cuidando dos seus filhos, sua carne está administrando a sua vida. Suas decisões que você toma diariamente, movidas pela carne. Por isso que, porque minha vida está desse jeito. Você ainda pergunta? Você sente na carne, decide na carne, reage aos problemas da vida na carne, e você ainda me pergunta por que a sua vida está onde está? Você entregou o controle da sua vida para a sua carne, você acha que ela vai levar a sua vida para onde, querido? Para o que lhe é de costume. Você pega um porco, você solta um porco, você acha que o porco vai aonde? Vai para a lama. Deixa a sua vida, suas emoções, suas vontades sob o controle da sua carne. Veja para onde sua vida vai. Para a lama. Seu casamento vai para a lama, seus filhos vão para a lama, suas finanças vão para a lama. Agora comece a jejuar, a orar em línguas. Você vai pegar a sua alma e você vai entregar no domínio do Espírito. Sabe para onde que o seu Espírito vai levar? Sim, a princípio, seu Espírito vai levar para a cruz. Você vai ver Deus crucificando várias áreas da sua vida. No início até dói um pouco. Só que depois da cruz, querido, vem a ressurreição. E aí você vai começar a ver Deus ressuscitar seu casamento, Deus ressuscitar suas finanças, Deus ressuscitar suas emoções, Deus ressuscitar seus filhos, Deus ressuscitar sua saúde. Amém, queridos? Quem vai jejuar mais a partir de hoje? Eu acho que hoje, depois dessa ministração, vai ter gente que vai querer ir um pouco mais, né? Além das 3. Até as 5, até o pôr do sol. Vai ter uns doidos que vai falar, quer saber, eu vou até amanhã. O jejum é 24 horas. Eu declaro em nome de Jesus uma graça de Deus liberada sobre a sua vida, querido. Amém? A maneira certa de jejuar, procura aqui nas playlists, tem uma playlist sobre jejum, onde eu ministrei várias mensagens sobre jejum. E aí você assiste essa playlist. Na última mensagem foi perguntas e respostas. E aí você assiste, porque provavelmente todas as suas dúvidas também são as dúvidas das pessoas que estavam me assistindo naquele dia. Então, muito provavelmente você vai ter resposta em uma dessas lives. Procura aqui na playlist, a playlist do jejum. E uma dica para jejuar: ouça, leia conteúdo sobre jejum. Porque a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve sobre jejum, no seu coração vai ardendo um desejo. Vai vindo uma motivação. Então, sempre que eu vou começar um tempo novo de jejum, sempre que eu estou jejuando, eu estou sempre meditando sobre jejum, lendo sobre jejum, ouvindo sobre jejum. E isso é muito importante para te manter motivado. Sua alma ela é desse jeito. Você precisa trabalhar com a sua alma. O diabo sabe muito bem como trabalhar com a sua alma, te motivar a fazer coisa errada. Você também precisa ser sábio. Se você sabe que a sua alma ela pode ser motivada, motive a sua alma a concordar com o seu espírito nesse jejum. Ouça a mensagem sobre jejum. Amém, queridos? Quero pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário. Você que deseja ser meu discípulo, fazer parte do discipulado que a gente faz no WhatsApp, pegue aqui o número, pega o meu número, pega o número do diácono Alexandro, ele vai colocar você nos grupos, é de graça, você vai ser mentoreado, acompanhado, instruído, aconselhado gratuitamente. Você vai ter respostas no grupo, você vai poder me chamar no privado, eu respondo.
Não, às vezes não respondo na hora, né? Porque é muita gente. Mas eu sempre respondo. Se por algum motivo eu não responder, porque muita gente mandou mensagem, sua mensagem foi lá para baixo e sumiu, é só continuar insistindo, que quando eu vejo, eu sempre respondo. E não cobramos nada. Tudo que fazemos, tanto eu, o irmão Alexandre que está me ajudando agora, o Mateus, tudo nós vivemos pela fé. E é por isso que nós temos aqui também o número do Pix. Torne-se um semeador hoje, um colaborador, um patrocinador desse ministério, semeando vida no Espírito. E me ajude, nos ajude a continuar levando essa palavra para quem ainda precisa ouvir. Irmão, tem muita gente para ser alcançada, muito. Esse canal tá indo já para 60 mil inscritos, isso não é nada. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões de habitantes, 40 milhões ou 50 milhões, eu não sei até onde está. Da última vez que eu vi, 40 milhões era crente. E grande parte desses não tem acesso a um conteúdo como esse. E o mesmo número de crente que tem é de desviado. Tem muitas pessoas que vieram hoje, são meus filhos na fé, estavam desviados. Estavam afastados do Senhor. Não só por não estarem congregando, mas realmente não oravam, não jejuavam, não tinham mais uma vida, um relacionamento com Deus. E esse canal, querido, ele é para isso. É para atrair as pessoas de volta para o relacionamento com Deus. É para te ensinar a andar com o Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, mortificar a sua carne, fortalecer o seu espírito. Esse canal é praticamente um coach espiritual para ensinar os filhos de Deus a andar com Deus. Amém? Então seja um colaborador. Você está financiando, semeando numa terra muito fértil. Depois você procura aqui os vídeos de batismo, de cura. Veja os comentários, os testemunhos das pessoas que têm se alimentado desse ministério. E você vai saber que essa é uma terra fértil. Tão fértil que ontem pessoas estavam semeando ontem, colhendo ontem. Eu nunca vi isso na minha vida. E Deus havia me dado uma palavra mais cedo, falando assim, olha, estou liberando uma unção de colheita acelerada. E depois ele me disse uma unção de destravar colheitas atrasadas. O Senhor havia me dito que algumas pessoas tinham colheita para receber, e quando estava muito perto dela receber essa colheita, o diabo enganou ela. Trouxe uma situação que era uma mentira. E essa pessoa pensou, meu Deus, agora eu estou perdido, agora eu estou em falta, agora eu estou falido. E ela acreditou na mentira do diabo e ela parou de semear. E aí aquela colheita ficou retida e de lá para cá ela não semeou mais como ela semeava antes e aquela colheita ficou lá esperando ela. E ontem Deus estava liberando uma unção de destravar colheitas atrasadas. E o Espírito Santo falou assim, e essa unção não era para ontem, essa unção eu liberei sobre a sua vida. E eu quero dizer que você que hoje está se alimentando do meu ministério, todas essas unções que o Senhor tem liberado para mim em primeiro lugar, porque eu sou o primeiro a praticar aquilo que eu ensino. Nenhum dos meus discípulos oferta mais na minha vida do que eu oferto na vida do meu pai na fé. Eu garanto isso para você. Eu não tenho ninguém hoje ofertando na minha vida mais do que eu oferto na vida do meu pai na fé. E porque eu tenho uma prática da palavra, essas unções estão vindo sobre a minha vida e elas passam pela minha vida e elas alcançam a sua vida. Então torne-se um semeador e veja como várias outras pessoas que têm semeado nesse ministério estão podendo ver coisas sendo destravadas. Um rapaz ontem, o Rodrigo, ele testemunhou. Ele estava vários meses que ele saiu do emprego, ele precisava receber a rescisão, as coisas lá. E o patrão enrolando, ele falou, meu Deus, será que eu vou precisar botar esse homem na justiça? Pensa no trabalho que ia dar colocar um patrão na justiça. O incômodo, né, de ter que lidar com briga judicial, procurar advogado. E ontem ele fez uma oferta. Ele não estava ofertando direito porque ele estava desempregado. Então, não, estou desempregado, vou segurar. Mas quando ele recebeu a palavra, viu o fluir do Espírito que estava acontecendo no grupo ontem, ele falou, não vou ficar sem plantar minha semente. Foi lá, do pouco que ele tinha, ele semeou.
Ele semeou num horário, poucas horas depois ele foi testemunhando que o dinheiro já estava na conta dele, que ele tinha para receber. Meu Deus, eu fico todo arrepiado, porque, irmão, eu não faço isso. Não tem como um homem fazer isso. As pessoas semeando ontem, o dia inteiro semeando. Eu saí para orar, fui num lugar que tem aqui umas árvores, estou orando, e meu celular não para de apitar. Quando eu fui olhar o celular, eu falei, meu Deus, deve ser muita pergunta no grupo, deve ser muito pedido de oração. Quando eu fui ver, comprovante, e eu lá me virando para agradecer. Obrigado, eu recebo a sua semente, recebo a sua colheita, e agradecendo. Daqui a pouco teve até uma irmã que falou assim, pastor Danilo, por favor, recebe a minha semente, me abençoa. Eu falei, calma, filha, é muita oferta, não estou tendo condição de agradecer um por um. E às vezes eu pegava umas 3 assim e agradecia de uma vez. E pessoas começaram a me procurar. O que está acontecendo no grupo? Esse grupo é de quê? Esse grupo é de ensino? Ou esse grupo é de oferta? Porque eu estou vendo oferta. Eu falei, irmão, é o Espírito que está fazendo. Não queira se meter na obra do Espírito. Não queira estar contra o que o Espírito está fazendo. Porque eu não manipulo ninguém. Eu não estou aqui vendendo lenço, vendendo azeite, vendendo curso, vendendo mentoria. Eu estou aqui ensinando a palavra. E debaixo de uma unção. Agora, a palavra está encontrando corações abertos e a unção está fluindo na vida das pessoas. E as pessoas estão semeando, e estão colhendo, estão vendo outras pessoas colherem, e quanto mais elas veem, mais elas semeiam. E o que eu posso fazer? Eu vou falar para as pessoas pararem? Não vou não. Vai aumentar, querido. Eu já falei que esse ministério será um dos ministérios, se não o ministério mais próspero dessa nação. Porque nós vamos sustentar os missionários dos últimos dias, querido. Nos últimos dias nós vamos enviar missionários. Pessoas que me seguem vão começar a sonhar com missões. Sonhar com Moçambique, sonhar com Angola, sonhar com Índia, sonhar com Afeganistão, Paquistão. E nós vamos enviar essas pessoas, nós vamos sustentar essas pessoas lá. Então esse ministério vai ser milionário. Você está assustado com oferta de 100 reais, de 50? Você está assustado porque um discípulo meu ontem, não vou falar quem foi, porque se ele quisesse ele tinha postado lá no grupo, mas ofertou 1.200 reais. Eu acho que aquilo ali foi um salário dele inteiro que ele recebeu. Você está assustado com isso? Imagina quando você começar a ver alguém lá postar 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais. Isso ainda vai acontecer. Vai acontecer porque Deus sabe o meu coração. Deus sabe que eu não estou aqui por causa de dinheiro. Deus sabe que eu tenho sede de ver a palavra, de ver pessoas. Querido, nada nunca me fez chorar tanto quanto entrar no YouTube e ver canais propagando mentira, propagando engano. Então existe uma ira dentro de mim para que os filhos de Deus conheçam a palavra de Deus. E é debaixo dessa ira santa que eu venho aqui e eu prego. Porque eu quero que as pessoas recebam algo que graças a Deus eu recebi. Mas eu conheço muitas pessoas que não estão recebendo e estão com a vida espiritual, capengando. Uma coisa simples que ela poderia aprender: oração em línguas. A maior parte da igreja não sabe o que é orar em línguas. Tem noção da revolução que acontece na vida de alguém quando ela aprende a orar em línguas? Então, porque nós temos a palavra correta, nós temos o coração correto, irmão, Deus é o dono do ouro e da prata. Virão a mim as riquezas das nações. Deus vai derramar nesse ministério milhões e milhões e milhões. Então não se assuste com ofertas de 50, de 100 reais, de 20 no grupo. Senão você vai ficar apavorado, você vai se desviar o dia que você vê alguém ofertando 100 mil reais na minha vida. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, espero você amanhã, nesse mesmo horário. E espero você daqui a pouco no grupo, tá bom? Pegue aí os números de telefone. Você que deseja fazer a sua oferta hoje, pega o número do Pix. Oferte com alegria, com entendimento. Se você não entendeu, se você não está com sentimento, se o Espírito Santo não está te movendo, não faça. Falei ontem aqui, eu não quero colher na vida de ninguém o que o Espírito Santo
não está produzindo. Amém? Venha, não quer semear, venha, fique, aprenda, se alimente. E eu garanto, querido, a palavra de Deus ela vai produzir fruto na sua vida e você vai ter prazer em semear nessa obra. Tá bom? Mas você não é obrigado a fazer nada. Tudo que temos pertence a vocês. Tudo que está na minha vida é seu. Então eu vou te ensinar, eu vou derramar o que está na minha vida, na sua vida, e não vou te cobrar nada, não vou te exigir nada, e não vou ficar olhando, mesmo porque eu não tenho nem como saber. Eu não tenho como saber todo mundo que oferta ou não oferta. Tem quase 500 pessoas já quase no meu grupo. Então não tem nem como saber. Então não vou ficar, não, essa pessoa aqui não oferta, essa aqui eu sei que nunca ofertou, vou tratar diferente. Quem está comigo aqui há quase 2 anos sabe que eu não sou assim. Sabe que eu não sou assim. Sabe que eu trato todas as pessoas igualmente. Eu não sou mercenário. Não estou de olho no seu dinheiro, estou de olho na sua vida. Estou de olho em ver a sua vida melhorar, estou de olho em ver você sair do lugar onde você está e ir para o lugar que Deus tem para você. Amém, querido? Fique com Deus, fiquem na paz, amo vocês. Até a próxima. Graça e paz.